E aí, moçada, vamos aí para a sexta aula do nosso curso de Psicologia e Neurociência da Aprendizagem. O tema da aula de hoje é emoção e motivação, dois fenômenos biológicos, psicológicos que têm uma certa semelhança e uma certa relação entre si, que são muito importantes para os processos de ensino e aprendizagem, e nós vamos iniciar o seu estudo agora. Tá? Então, começando pela emoção. O que vem a ser emoção? É um processo que é de difícil definição, até mesmo os estudiosos da emoção, os pesquisadores desse fenômeno, têm dificuldade em chegar a um consenso e definir emoção, tá? Mas isso não significa que a gente não possa falar um pouco sobre o que é emoção e dizer algumas de suas características. Até porque a emoção é algo que nós apresentamos. Então, só pela observação da nossa própria expressão emocional, a gente já pode entender um pouco de como esse fenômeno tão interessante e complexo funciona. Então, o que é que acontece com alguns de vocês, né, quando veem uma imagem como essa daqui? Então, aqui a gente está vendo uma imagem de uma barata. Para algumas pessoas, eu vou tirar a imagem aqui, né? Então, para algumas pessoas que têm medo de barata, isso foi algo que provocou uma forte resposta emocional. Mas para outras pessoas que não têm medo de barata, viram ali apenas uma figura qualquer, um animal comum, não provocou nenhum tipo de resposta a nada que seja atípico. Né? Mas para quem tem medo, né, e eu vou passar rapidamente aqui novamente a figura, para quem tem medo, basta ver uma figura como essa e vai fazer uma cara mais ou menos desse jeito aqui. Então vai fazer essa cara de susto. E, simultaneamente, além de dar essa expressão de medo, todo mundo vai perceber que você está com medo, você eventualmente vai gritar, vai correr, alguma coisa desse tipo. E várias coisas vão se passar pelo seu corpo. Né? Eventualmente, você pode ter um ataque cardíaco, ou seja, o coração vai bater mais rápido e com mais força. A frequência e a intensidade respiratória podem também aumentar, as palmas da mão e outras partes do corpo podem começar a suar, e tudo isso acompanhado daquele estar, aquele estado, aquele sentimento desagradável que a gente chama de medo, tá certo? Então, quando a gente olha dessa forma, fica um pouco mais fácil entender o que é emoção. Então, a emoção é todo esse conjunto de manifestações que acontecem em diversos níveis, fisiológico, comportamental e psicológico, quando a gente é apresentado a algum estímulo, alguma situação, ou mesmo diante de algum pensamento que seja muito relevante, que traga essa carga emocional consigo, tá bom? E onde é que vem a emoção, né? Qual é o seu significado biológico e qual é o seu valor adaptativo? Aí na tela vocês veem a fotografia de dois homens que vivem lá na ilha de Papua Nova Guiné, né, uma ilha que fica localizada no Oceano Pacífico. E essas pessoas lá que vivem lá, algumas das pessoas que vivem lá, ainda são caçadores-coletores. Né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, por caçadores-coletores, são pessoas que vivem tão somente da caça, de caçar animais para se alimentarem, e da coleta, ou seja, extrair raízes ou outras partes de planta para se alimentar. Eles não têm agricultura, ou seja, eles não cultivam plantas, eles não têm pecuária, eles não criam animais, muito menos indústria, comércio ou coisas desse tipo. São caçadores-coletores. E por que eu disse ainda? Porque a origem da humanidade, né, e não só na origem, ao longo da maior parte da história da humanidade, a nossa espécie, nós humanos, fomos caçadores-coletores. A maioria das sociedades, das culturas, passou a desenvolver agricultura, pecuária, depois desenvolveram comércio, indústria e por aí vai a história que vocês já conhecem. Mas ainda existem grupos, né, alguns poucos, ou pelo menos um em Papua Nova Guiné, que ainda trabalham com base na caça e na coleta.
Mas eu trago essa foto aí, sobretudo, para lembrar do nosso passado. A maior parte da história da humanidade. A nossa espécie tem pelo menos 150 mil anos. A agricultura tem 10, no máximo 15 mil anos. Ou seja, a maior parte da história a gente viveu da caça e da coleta. O homem, o indivíduo humano, na maior parte da história, vivia lá na savana africana, diariamente tinha que buscar seu alimento. Ele tinha um desafio duplo, tinha que buscar alimento e tomar cuidado para não ser alimento dos outros animais, como, por exemplo, o tão temido e feroz leão, que também habita lá na savana africana. Então veja, gente, num contexto como esse, era muito importante que você tivesse uma resposta adequada diante de certos estímulos que de alguma forma favorecessem ou no outro extremo, né, pelo lado oposto, prejudicassem a sobrevivência e a reprodução dos organismos, no nosso caso da gente, nós humanos mesmo. Tá? Então, é mais do que funcional que, por exemplo, um desses homens aí estão aí caçando e se eles encontram, né, se eles estivessem na savana e encontrassem um leão, que eles tivessem uma resposta de medo diante desse leão. Não seria nada adaptativo que eles vissem o leão e achassem isso a coisa mais legal, tranquila do mundo. Não, o esperado é que eles tenham mesmo medo, tá? Que eles procurem fugir, se esquivar de alguma forma, se livrar desse leão. Né? Então, que eles tenham uma resposta comportamental. E que para essa resposta comportamental deles ser adequada, né, em muitos casos eles poderiam ter que correr do leão ou lutar contra o leão, precisa que toda a fisiologia do corpo se adapte a essa situação de luta ou fuga. Isso envolve aumentar a atividade circulatória, respiratória, o processamento cerebral e assim por diante. Tá? Então, a resposta emocional, em todos os seus níveis, do fisiológico ao psicológico, é muito importante para que o organismo possa responder a situações desafiadoras. Foi muito importante na origem da humanidade, ao longo de toda a sua história e continua a ser importante nos dias de hoje. Eu vou dar aqui mais um exemplo. A gente tem aí o famoso caso todos os anos os atrasados do Enem. Aí a gente tem na fotografia uma menina que aparentemente chegou no exato instante que os portões estavam se fechando e ela se jogou e, ao que parece, conseguiu entrar e fez a sua prova. Então veja o seguinte, a pessoa passou o ano estudando, é o Enem, a entrada para o ensino superior é algo da maior relevância para a vida dela e na sociedade contemporânea de hoje em dia, é fundamental para a sobrevivência dela, porque ela tem que estudar, trabalhar, essa história toda. Então veja, quando essa menina estava se aproximando lá do local que ela ia fazer a prova, e ela se deu conta que estava na iminência de os portões se fecharem, vocês acham que ela deveria reagir isso com a maior tranquilidade do mundo e continuar caminhando tranquilamente e lentamente como se nada tivesse acontecido? Claro que não. Ela estava numa situação desafiadora. E era muito importante que ela reagisse a essa situação desafiadora. E é aí, mais uma vez, numa situação dos dias de hoje, do mundo de hoje, que a emoção entre a ação. Nessa hora ela teve medo, eventualmente algumas outras emoções, como alguma raiva, alguma coisa, mas pelo menos ela teve medo. Isso levou ela a ter um comportamento nesse medo para resolver o problema dela, tá? Acompanhado desse medo, provavelmente o coração dela disparou, a respiração aumentou, as pupilas se dilataram, aumentou o fluxo sanguíneo para o cérebro. Tudo isso para quê, gente? Para ela pensar melhor, para ela poder correr, enfim, para ela ter uma resposta que resolvesse a situação. Que no caso dela aí foi correr e se jogar, tá certo? Então teve o componente subjetivo, o medo, ela sentiu, ela teve essa experiência intimamente. Teve um conjunto de adequações orgânicas, fisiológicas, e tudo isso em conjunto propiciou que ela tivesse uma resposta comportamental. Ela correu, se jogou e conseguiu chegar lá. Tá? Então a emoção é algo muito importante para a nossa vida, seja no passado ou seja nos dias de hoje. A gente não pode viver sem emoção.
Problemas surgem, claro, quando a emoção, a resposta emocional é exagerada. Então imagina, por qualquer besteira você tem muito medo, você viu uma formiguinha ali e você tem uma crise de medo, alguma coisa assim. Então, aparentemente é algo exagerado, né? Então, pode ser já algo doentio, patológico. Você tem uma fobia específica contra formigas, por exemplo. Se torna patológico também quando as emoções elas surgem sem nenhum motivo aparente, justificável. Mas, de maneira geral, as emoções elas são processos naturais, saudáveis, importantes, né, para a nossa sobrevivência e reprodução enquanto animais. Né? E no nosso caso de espécies sociais, é muito importante para a vida em grupo que a gente leva, tá certo? Então a evolução, a emoção, ela evoluiu nesse contexto aí. Como é que esse conjunto, né, essa orquestra de respostas emocionais é organizada? Vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que está caminhando e de repente se depara com uma situação perigosa. Né? Essa pessoa observa a presença de uma serpente, tá? Peçonhenta, aparentemente aqui tem uma cascavel. Né? Então, quando a pessoa detectar a presença desse estímulo, que é um estímulo emocional, nesse caso em particular um estímulo aversivo, ou seja, um estímulo que causa medo. Né? Então a pessoa vai detectar a presença desse estímulo, obviamente através das vias sensoriais, que são os meios que a gente tem de perceber o mundo à nossa volta, como a gente já estudou na aula anterior. Nesse caso em particular aqui foi detectado através da visão, e como a gente também já estudou nesse curso, a informação captada aqui na retina vai para o tálamo e do tálamo para o córtex visual. Somente quando chegar aqui no córtex visual é que a pessoa vai ter a percepção consciente daquilo que ela está vendo, ou seja, ela efetivamente vai ver uma cobra ali. Mas o que é interessante, gente? É que quando a informação chega aqui no tálamo, e ela segue sim para o córtex visual, mas existe aqui uma via colateral, existe um outro ramo, né, uma projeção do tálamo que vem para uma estrutura aqui do lobo temporal chamada amígdala. Tá? Então, simultaneamente o tálamo manda a informação para o córtex visual, mas também manda para a amígdala. E essa via aqui para a amígdala é uma via mais rápida, até porque é mais próximo, então chega bem rápido aqui na amígdala. A amígdala é como se fosse o sinal de alarme. Quando a informação de que existe uma cobra ali chegar na amígdala, a amígdala vai, vamos dizer assim, metaforicamente, ela vai disparar o alarme que você está numa situação de perigo. Tá? Então, mesmo antes que você se dê conta, você efetivamente veja conscientemente a cobra, o seu cérebro, aqui especificamente a amígdala, já deu conta que você está numa situação de perigo e já vai desencadear as respostas emocionais. Tá? Então a amígdala vai se projetar, né? Ela vai regular o funcionamento de outras partes do nosso encéfalo que vão resultar nos ajustes fisiológicos que a gente falou agora há pouco, como o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, e na resposta comportamental, que depende dos nossos músculos esqueléticos. Para quê? Por exemplo, para que esse homem fuja, corra da cobra, ou porque então ele use um instrumento para matar a cobra. Enfim, de alguma forma ele tem que se defender. Isso vai passar por uma resposta fisiológica, uma resposta comportamental e lógico. Enquanto isso, veja que tem aqui uma alça, né, de retroalimentação, né, a amígdala interagindo com o tálamo, que interage com o córtex, que interage com a amígdala. Tudo isso vai gerar a sensação, a percepção consciente e subjetiva de medo que você vai experienciar nessa situação. Tá? Então aqui a gente deu o exemplo da barata, da cobra, isso vale para as outras situações emocionais, sejam elas de medo ou de outros tipos de emoção. Tá? Ainda que as áreas cerebrais possam variar um pouco, a gente tem, de maneira geral, esse tipo de organização funcional de resposta. Então, resumindo aqui, nós temos que a emoção, ainda que seja algo difícil de conceituar assim uma frase, né, é uma resposta que o corpo apresenta a situações, estímulos ou pensamentos que sejam desafiadores ou que sejam muito relevantes
e envolve um componente fisiológico em várias partes do nosso corpo, né? Vários sistemas vão reagir, um componente subjetivo, que a gente chama de sentimento, é aquilo que intimamente você sente, tá? E uma resposta comportamental, porque algo você deve fazer, seja combater a ameaça, correr, fugir, negociar, enfim, alguma coisa você tem que fazer para lidar com aquela situação, né? E o comportamento é o meio pelo qual nós, enquanto animais, interagimos com o mundo e com os outros indivíduos da nossa espécie ou mesmo de outras espécies, tá bom? Então, esse diagrama traz um resumo dos componentes dessa orquestra da resposta emocional. Outra coisa, gente, também é interessante com relação à emoção, né? Porque a gente expressa ela. Então, você diga assim, ó, vai ter aula de Cleanto, coisa legal. Eu, pelo menos, estou esperando que seja legal. Se não for, aí vocês me dão um feedback depois, tá? Aula de Cleanto, coisa legal, e a pessoa abre aquele sorriso, né? Expressando a sua alegria, a sua felicidade, né? Mas uma pessoa diz, ih, rapaz, mas é prova. Nossa, aí a coisa já muda de cara. Ou melhor dizendo, a cara já muda de expressão, né? Então, aquele sorriso subitamente desaparece, né? E passa a ser substituído por uma expressão, se não de tristeza, ou então de apatia ou de indiferença. Tá? Então, com esse exemplo aí, que na verdade isso aí, esse negócio do Chico, né, já virou Chico Buarque já virou um meme, né, mas traz uma observação muito interessante a respeito das emoções. É que nós expressamos as nossas emoções. Então, se eu estou triste ou estou feliz, de uma forma, quer seja voluntária ou involuntária, tem um componente que é voluntário, tem outro que é involuntário, mas de um jeito ou de outro eu expresso essa emoção. Às vezes eu até tento disfarçar, mas não consigo disfarçar muito bem e escapa de qualquer forma. Tá? Essa questão, que eu vou colocar até como uma capacidade nossa de expressar a emoção, é algo muito importante em animais como nós humanos e outros primatas, que somos muito sociais, porque a gente não vive sozinho, isolado, a gente vive numa comunidade, interagindo com as outras pessoas. E para o convívio social é muito importante que nós possamos expressar nossas emoções e que os outros e que as pessoas possam fazer a leitura da emoção uns dos outros. Para eu interagir adequadamente com vocês, eu preciso ter uma noção de se vocês estão tristes, felizes, né? Você conta uma piada, o pessoal achou engraçado, o pessoal se sentiu ofendido. Eu tenho que observar isso e, com base nisso, regular o meu comportamento. Do contrário, eu posso ser uma pessoa inconveniente, uma pessoa mal educada, uma pessoa agressiva, né? Então, a expressão emocional dá um feedback para a gente do estado emocional dos nossos interlocutores, das pessoas que convivem com a gente, tá? O estudo das expressões emocionais, eu acho particularmente muito curioso, né? Que já é algo que já vem de muito tempo, né? E os estudos eles têm mostrado que existem pelo menos, né, varia um pouco o consenso, se são 5, 6 ou 7, mas existe algo ali em torno de 6 emoções básicas, tá? Que são acompanhadas por um padrão muito específico de expressão facial. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, expressões faciais típicas de raiva, né, de felicidade, certo? Aqui uma expressão de tristeza, né? Aqui uma expressão de raiva, uma expressão de medo e uma expressão de surpresa. Tá? Então, quando a gente vê essas caras e bocas aqui, a gente sabe o que a pessoa está sentindo e o que ela também, por vezes, está querendo intencionalmente sinalizar. Então, não tem como você olhar para essa pessoa e dizer, ah, como ela está triste. Essa pessoa, obviamente, aqui não está querendo conversa com ninguém, está com muita raiva. Se você sair de perto, corre o risco dela bater em você. Tá? Então, esses padrões, eles existem, né? Pelo menos para esse conjunto básico de emoções. Tá? Todo o estudo da questão da expressão facial das emoções, e eu acho isso muito interessante, começou ainda no século XIX, com Darwin. Né? A gente lembra muito o grande naturalista inglês Charles Darwin,
por seus trabalhos sobre a evolução biológica pelo mecanismo da seleção natural. Esse foi sim o grande legado científico dele, mas Darwin também estudou várias outras coisas, né? E um dos fenômenos que ele estudou foi a emoção e as suas expressões no homem e nos outros animais, o que resultou na publicação desse livro, né? Que é a expressão das emoções no homem e nos animais. Sim, para resumir assim, ultra resumido aqui, ele fez um estudo enorme sobre, sobre a expressão das emoções. Ele estudou a emoção em várias espécies animais, estudou a expressão da emoção na humanidade em várias culturas diferentes espalhadas pelo mundo, ao longo da ontogênese, ou seja, nas várias idades, desde crianças recém-nascidos, a começar pelos seus próprios filhos, que ele provocava e estudava as reações emocionais deles. Tá? Estudou nos doentes mentais, estudou as expressões emocionais nas obras de arte. Enfim, foi um estudo bastante completo que ele resumiu nesse livro aí, onde ele trouxe a proposta de que haveriam, né, e falando aqui no caso de humanos, é um conjunto de 5 ou 6 emoções básicas e que, nas mais distintas culturas do mundo, não importa se eu estivesse falando de um indígena da América do Sul, de um europeu da Inglaterra do século XIX ou de um aborígene australiano daquela época. Né? Povos que nunca tiveram contato com o outro, né? As línguas eram diferentes, as culturas diferentes, mas a expressão facial para essas emoções básicas eram as mesmas. Né? Darwin observou isso. O que lhe levou a propor é a universalidade dessas emoções básicas e a universalidade das suas respectivas expressões faciais. Tá? Isso Darwin fez lá no século XIX, na segunda metade do século XIX. Né? Chegando aqui no século XX, nos anos 1900 e alguma coisa, esse outro pesquisador aqui, o Paul Ekman, ampliou os estudos de Darwin a respeito da emoção e das suas expressões faciais. Né? Darwin pesquisava muita coisa, o Ekman focou na questão da emoção. Aqui a gente vê ele mais jovem, né? Estudando povos de diferentes culturas, estudando culturas que moravam em locais isolados em diferentes partes do mundo, né? Até uns 50 anos atrás a gente tinha um pouco mais disso. Hoje, né, 2020, está um pouco mais difícil. Tá? Mas ele ainda encontrou comunidades, agrupamentos humanos isolados, e quando ele via lá, né, tinha aquele padrão típico humano de expressão facial da emoção. Né? E aqui o Ekman, já um pouco mais velho, mais ou menos como ele está hoje em dia. Né? Então eu trago aqui 4 fotografias retiradas dos trabalhos, dos artigos científicos do professor Paul Ekman. Né? Então eu não lembro se aqui foi alguém de Papua Nova Guiné ou enfim, qual região foi, mas a gente tem aqui 4 expressões faciais, né, para 4 situações específicas. Né? Claramente a gente tem aqui uma expressão de nojo, uma expressão de alegria, uma expressão de tristeza e uma expressão de raiva. Né? Note, por exemplo, essa contração nessa musculatura aqui. Então, como foi? Ele chegava lá para o camarada, né, e bastava dizer assim: olha, nós temos aqui uma comida, mas essa comida ela está estragada já há vários dias. Então ele, como nós também, né, teve a sensação, a resposta emocional de nojo, tá certo? E fez a expressão típica de nojo que qualquer um de nós também faria. Depois ele chegou e disse: ó, aqui tem essa comida estragada, mas depois nós encontramos comida e tem muita comida para o seu grupo todo por alguns dias. Então, uma expressão de felicidade. Depois, eu lamento informar, mas faleceu um membro do seu grupo. Né? Ele dava esses estímulos e ia fotografando a expressão dele, expressão de tristeza. E por fim, dizer que o colega, né, dele, o membro do grupo dele, na verdade foi assassinado por um grupo rival ou algo do tipo. E ele faz a típica expressão de raiva. Certo? Então, um rapaz, um sujeito desse, né, que nunca viu nada de televisão, nada disso, e tem a mesma expressão da gente, o que mostra a sua universalidade. Tá? Então, baseado em todos esses estudos, de Darwin, passando por Ekman e tantos outros, né, parece que nós temos pelo menos essas
6 tipos, né, de emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, surpresa, raiva, nojo e medo, tá? E que são uma característica da espécie humana e são universais em todas as culturas, tá certo? Aqui eu quero fazer uma sugestão de um filme para vocês, tá? É um filme de animação. Até um tempo atrás ele estava disponível na Netflix. Creio que hoje em dia não está mais, mas vocês podem ver um jeito aí de tentar encontrar. É um filme, né? No original em inglês é Inside Out. E aqui no Brasil, para o nosso português, foi traduzido como Divertidamente, tá? Esse filme, né, o enredo todo dele se passa dentro da cabeça de uma adolescente, tá aqui ela, né, e mostra os pensamentos dela e principalmente as emoções e os conflitos da cabeça adolescente e como as diferentes emoções contribuem não só para o humor dela, mas para os desfechos e o enredo da própria vida dela. Tá? Porque né, na animação, cada uma das emoções dela é representada por uma personagemzinha que na ficção vive dentro da cabeça dela. Né? Aqui a gente tem a raiva, a tristeza, a alegria. Aqui esse verdinho é o nojo e aqui o medo, tá certo? Assim, eu não posso contar muita coisa para não tirar a graça se vocês forem ver o filme, mas conforme os desafios e as coisas vão surgindo na vida dela, né, surgem uma e outra emoção, né, e isso vai sendo representado por cada um desses bonequinhos. O que é o mais legal desse filme? É que ele mostra o quanto cada uma das emoções são importantes na nossa vida. Porque tem muita gente que acha que o importante é a felicidade. A felicidade é tudo. É que a gente só deveria haver espaço para a felicidade. Que a raiva, a tristeza, o nojo, o medo seriam coisas a serem de todo evitadas. Né? E isso é um grande equívoco. Né? A raiva, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa também, que não está representada aí, na medida certa e nos momentos adequados, é muito importante, é algo muito importante para a nossa saúde e para regular a nossa vida. Tá? Eu não vou dizer como no filme, né? Isso vocês vão assistir, mas o filme mostra com muita elegância isso, né? Principalmente como emoções são tidas como negativas, né? Como a tristeza, né? A tristeza no momento certo foi fundamental para resolver alguns problemas na vida da personagem principal do filme. Tá? Se puderem ver, vejam, né? Depois a gente pode discutir. É muito interessante, eu recomendo muito. Tá? E, gente, ainda falando um pouco de emoção, né? Quero falar de um conceito relacionado que se chama de empatia. Porque é o seguinte, cada um de nós tem a nossa emoção. Eu tenho a minha emoção com todos os seus componentes fisiológicos, subjetivo e comportamental. Tá? Mas, sobretudo para nós que vivemos em grupo, que vivemos em sociedade, é muito importante a gente se conectar emocionalmente com as outras pessoas. Tá? A gente já conversou agora há pouco que a gente é capaz de fazer uma leitura do estado emocional dos outros, né? Principalmente por conta da leitura das suas expressões faciais. Mas o que é mais interessante é que nós somos capazes, em larga medida, de compartilhar a emoção das outras pessoas. Ou seja, sentir na gente a emoção do outro, né? Que é o que a gente chama então de empatia. Então, se a outra pessoa está feliz, eu fico feliz. Ora, feliz por quê? Tão somente porque o outro está feliz. Se a outra pessoa está triste, eu fico também triste. Mesmo que eu não tenha um motivo primário, mesmo que eu não tenha algo diretamente me causado tristeza. Eu vejo aquela pessoa, principalmente se for uma pessoa que seja afetivamente próxima a mim, ela fica triste e eu fico triste também. Tá? Isso é o que a gente chama de empatia. Então, nós humanos temos muita empatia. Tá? E isso é muito importante para a gente conseguir viver em grupo, para a gente conseguir viver em sociedade, para a gente se entender. Né? Essa nossa grande capacidade de compartilhar a emoção dos outros, né? Inclusive as dores dos outros, né? Muitas vezes a pessoa passa por uma dor, né? E eu falo até de dor física,
Uma pessoa vai andando e se machuca. Uma pessoa está pregando um prego na parede com um martelo e se machuca. E você quase que sente aquela dor em você também, né? Mesmo tendo sido no outro. Então, isso tudo é empatia. É interessante observar que nós humanos, né, isso já tem sido observado em outras espécies também, mas para ficar aqui só na nossa espécie, nós humanos apresentamos, né, algumas formas mais primordiais de empatia desde cedo, né, desde a hora que a gente nasce, inclusive. Tá? Nós temos evidências de que crianças, né, elas se compadecem, elas demonstram compartilhar a emoção do seu colega, por exemplo, e elas já têm comportamento altruísta, ou seja, elas já ajudam umas às outras, o que é um indicativo de empatia, porque a empatia ela favorece o altruísmo. Né? Então, se uma pessoa está triste porque, por exemplo, não tem comida, e eu fico triste com isso também, então, nem que seja para aliviar a minha própria tristeza, eu vou querer então repartir um pouco da minha comida com essa outra pessoa que nada tem ou nada tinha. Tá? Então, crianças, como eu falando para vocês, ajudam umas às outras, a gente observa isso, e elas fazem isso desde muito cedo. Tá? Depois eu posso passar para vocês, né, eu acho um vídeo de um experimento muito interessante, de um bebê que ele mal aprendeu a andar, ele tem 1 ano e poucos meses, né, e ele já, quando ele vê uma pessoa, por exemplo, tentando passar por uma porta e a porta está fechada, mas a pessoa está com as mãos ocupadas, o bebezinho já sai do seu local, vai lá e abre a porta para a pessoa passar. Né? Ela sente o desconforto, a necessidade daquela pessoa e vai lá e ajuda. Tá certo? Um outro experimento que eu acho muito legal, que observou, né, é um estudo feito com crianças recém-nascidas no berçário da maternidade, e notou que quando uma criança chora, muitas vezes outras crianças começam a chorar. Tá? E não é nem por conta só daquele som, daquele ruído. Né? Muitas vezes, quando é um ruído outro qualquer, elas não choram, mas quando ouvem esse som, é o choro de uma criança, elas começam a chorar. O que nos dá um indicativo de que possivelmente ela se sente desconfortável com aquele choro, né? De alguma forma ela compartilha do sofrimento da outra criança que se está chorando é por algum sofrimento, tá? Se sente desconfortável também e por isso também chora, tá certo? Então é uma evidência que a gente tem de que até mesmo os recém-nascidos já apresentam algum grau de empatia, tá? Então, gente, em resumo sobre emoção, né, e essa nossa capacidade de compartilhar emoção, que é a empatia, era isso, tá? Agora nós passamos para estudar um outro fenômeno biológico barra psicológico, que é a motivação. O que significa motivação? Tá? Então eu fiz um destaque aqui nos esses dois radicais que formam a palavra. Né? Um é aqui ação. O que é ação? É a atitude, ou seja, é o nosso próprio comportamento. Tá? E esse radical motive, né, tem a ver com motivo. Então a motivação é justamente isso. É o que internamente nos motiva para a ação, ou seja, é o que internamente gera um motivo, nos motiva para que nós realizamos este ou aquele tipo de comportamento. Nós só realizamos algum tipo de comportamento se a gente tiver motivação para isso. Isso tem um componente biológico e neurológico, inclusive, muito forte. Tá certo? Se assim, vocês quiserem um conceito, né, do que é motivação, eu posso dizer que a motivação ela estimula, direciona e sustenta o nosso comportamento. Tá? E como é que eu explico melhor isso? Vamos pegar aqui o caso, o pessoal que faz musculação, né, o pessoal fitness, eles têm uma frase, né, e eles usam isso como motivacional, né, que é o no pain, no gain, né, numa tradução livre aqui nossa, né? Sem dor, sem ganho, né? O que quer dizer que se você não se esforçar, não for lá diariamente para a academia, pegar os pesos, aquele sofrimento todo, você não vai ter o retorno que você deseja, que pode ser um corpo saudável, um corpo com a forma física de tal jeito, e assim por diante, né? Mas tirando esse no pain, no gain da galera, o fato é que você frequentar a academia, fazer musculação,
assim como qualquer outra coisa na nossa vida, exige motivação. Então a gente precisa motivação, primeiro de tudo, para começar, para iniciar. Você precisa se dispor a ir até lá na academia, fazer sua inscrição e tudo mais. Então você precisa de uma motivação que lhe estimule a isso. Tá? Precisa também da motivação que lhe direcione a isso. Porque, ok, você diz, eu vou fazer alguma coisa. Mas você pode ir para a esquerda, para a direita, né, no lugar. Ah, ok, vou fazer alguma coisa, mas às vezes não vai para a musculação, vai fazer alguma coisa que não é tão efetivo para esse seu propósito. Então, a motivação, além de estimular que você faça algo, vai lhe direcionar para que você faça alguma coisa em específico. E no nosso exemplo aqui, é frequentar a academia e fazer a sua rotina semanal de musculação, tá certo? Por fim, a motivação sustenta o comportamento, ou seja, a gente tem que manter isso. No mundo fitness aí que a gente está usando de exemplo, de nada adianta você começar a ir 3 dias e parar. Que é o que também muita gente faz, né? Começa, mas não continua. Então a motivação vai ser importante em todas essas etapas. Para estimular o início, para direcionar você para o comportamento certo e para sustentar esse comportamento. Por quanto tempo? Por todo o tempo que seja necessário para que um determinado objetivo, seja lá qual for esse objetivo, possa ser alcançado. É porque os nossos comportamentos, todos eles têm algum objetivo. Se a gente faz algo, é porque a gente quer chegar em algum final. Né? Para entender um pouco melhor como funciona a emoção, sobretudo assim a sua parte mais biológica, eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Por que é que vocês se alimentam? Por que é que vocês comem? Todo dia tomam café, almoçam, jantam. Quando eu pergunto isso, algumas pessoas respondem assim: ah, eu me alimento porque eu quero me nutrir. Né? Ou diz assim, porque eu preciso dos nutrientes, as proteínas, as carboidratos e tudo mais, né? Metabolismo, etc. e tal. Bom, é verdade que a alimentação ela serve para isso. Então, a nutrição serve para fornecer nutrientes para o nosso organismo empregar no seu metabolismo. Mas isso é a função. Não é esse o motivo. Não é por isso que você se alimenta. Né? Ninguém fica o tempo todo pensando assim: eita, chegou a hora de eu regular a minha glicemia, não sei o que. Não. O que é que a gente come, pessoal? Vamos ser bem sinceros e objetivos aqui. A gente come porque a gente sente fome. É a fome que nos induz a comer. A fome é algo muito desagradável. E quanto maior a fome, pior fica. De forma que você, quando está com fome, você tende a querer se livrar desse estado desagradável que é a fome. E você resolve isso como? Comendo, se alimentando. E ainda tem um bônus no final. Porque quando você come, além de você se livrar da fome, você sente prazer durante até um pouquinho depois, porque comer é prazeroso e se você está com fome, maior vai ser o prazer. Da mesma forma, por que é que você bebe água? A ingestão hídrica serve sim para o balanço hidrosmótico do corpo, mas isso é a função, isso é outra coisa. Ninguém chega e diz assim, tá na hora de eu regular meu balanço hidrossalino, regular a osmolaridade do meu meio extracelular. Não, tem gente que não sabe nem o que é isso. Você bebe água porque você sente sede e você quer se livrar da sede bebendo água. E ao realizar a ingestão hídrica, você também sente prazer. Afinal, nada melhor do que um bom copo de água gelada quando você está com muita sede. Tá bom? Então a gente tem a situação que é a fome que leva você a comer. Tá? Então é a fome que lhe motiva a realizar o comportamento de ingestão alimentar, assim como a sede que lhe motiva a realizar o comportamento de ingestão de água, de ingestão hídrica. Tá? Então, dando aqui o nome certo às coisas, né, nós temos um estado motivacional chamado fome, que nos induz ou que nos motiva a um comportamento motivado chamado ingestão alimentar. Né? A fome me motiva a comer. E eu tenho um estado motivacional chamado sede,
que me induz a realizar o comportamento motivado de ingestão hídrica. A sede me motiva a beber água. E quando eu realizo, né, um comportamento motivado, eu tenho um bônus, eu tenho uma recompensa, eu sinto prazer. Tá? Então, o nosso comportamento, gente, ele é guiado por estados motivacionais e pela busca de prazer. Pode observar as coisas da sua vida, né? De alguma maneira, ou você está atendendo a algum estado motivacional, e existem vários, né? Você está com calor e precisa se resfriar o seu corpo. Né? Então você vai realizar um conjunto de comportamentos que vão permitir que o seu corpo se resfrie e você se livre daquele estado desconfortável de calor. Tá? Então pode observar que os nossos comportamentos eles são guiados por estados motivacionais e pela nossa busca de prazer. Né? O que é o prazer? É aquele estado de bem-estar subjetivo. Pode ser um pouco difícil conceituar, mas todo mundo sente e sabe como é, né? Aquele estado de bem-estar subjetivo. E a gente recebe, é como se fosse uma recompensa que o cérebro está nos dando por fazermos algo que, pelo menos aparentemente, é importante para nós enquanto organismo e assim por diante. Tá? E assim, a maior prova que eu acho que a gente tem de que a gente come para saciar a fome e para ter prazer são em algumas situações, como por exemplo em doenças. Você pega. Existem várias doenças que causam falta de apetite. Como por exemplo uma gripe. Uma gripe, uma infecção pelo vírus da influenza, causa falta de apetite. Agora, porque você está com gripe, significa que a sua necessidade nutricional diminuiu? Não. Você continua precisando dos nutrientes, agora mais do que nunca. Mas mesmo assim você come menos. Por quê? Porque o apetite, né, a fome, o estado motivacional diminuiu. Se você também tiver menos prazer ao comer, esse prazer pode ser diminuído, por exemplo, porque você não está sentindo o cheiro e o gosto direito, aí pronto, aí é que você não vai querer comer mesmo. Tá? Então vejam o quanto são esses estados emocionais e a busca por prazer que guiam os nossos comportamentos em diferentes níveis. Tá? Para qualquer coisa, gente. Quando a gente acorda, até para levantar da cama, você precisa de motivação. Se você não tiver motivação, você não faz nada. Mesmo que você entenda que aquilo é importante. Quando muito, você vai fazer um pouco e à força. Mas quando você tem motivação, é como se fosse um motor interno, né? Uma coisa que lhe impulsiona a fazer aquilo, né? Quando você tem motivação. E uma situação que mostra assim muito, no caso aqui uma situação patológica, o que é a falta de motivação, é a depressão. Né? Então, nesse transtorno mental afetivo que é a depressão, uma das características centrais da depressão é a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Então, infelizmente, a pessoa com depressão geralmente ou não tem facilidade ou mesmo de todo não consegue sentir prazer. Prazer por nada. A gente sente prazer pelas coisas, inclusive pelas coisas simples. A gente vê um pôr do sol bonito, é agradável, nos dá prazer. A gente abraça uma pessoa, isso nos dá prazer. E é isso que nos faz levantar da cama pela manhã, interagir com as pessoas, estudar, trabalhar e assim por diante. Mas se você não tem esse retorno, se você não sente prazer com essas coisas, você não se sente motivado a realizá-las. Tá? Então, por exemplo, a motivação é um processo biológico e também psicológico que está na raiz, né, da fisiopatologia da depressão. E os medicamentos para a depressão, inclusive, vão atuar, né, de uma maneira muito especial nas regiões cerebrais que estão relacionadas com a motivação. E por falar em regiões cerebrais, que regiões são essas? Tá? Então aí vocês veem uma ilustração de um conjunto, né? São 3 regiões aí que conectadas entre si e recebem diferentes nomes, né? Os 2 nomes mais assim populares que tem são de circuito do prazer ou circuito de recompensa. Circuito do prazer porque é um circuito que quando ativado nos dá prazer, ou circuito de recompensa justamente porque o prazer é a recompensa que a gente tem quando realiza certos tipos de comportamento.
Então, quais são essas áreas? Lembrando aqui das estruturas do nosso sistema nervoso, aqui eu estou vendo um corte mediano do encéfalo. Né? Olha, aqui eu tenho o cerebelo, estão lembrados? O tronco encefálico e o cérebro. Tá? Aqui nesse segmento mais superior do tronco encefálico, chamado de mesencéfalo, tem uma pequena região, um pequeno agrupamento de neurônios, chamado de área tegmentar ventral. Os neurônios localizados, os neurônios cujos corpos celulares estão localizados aqui na área tegmentar ventral, eles projetam, eles enviam seus axônios para duas outras regiões. Essa região aqui, na base do cérebro, chamada de núcleo accumbens, e essa outra região aqui do lobo frontal, que é a parte mais anterior do lobo frontal, que a gente até já falou um pouco a respeito nesse curso, que é o córtex pré-frontal. Tá? Então, nas situações, né, que se espera que seja gerado esse estado agradável de prazer, a área tegmentar ventral ela é ativada, né, e ela vai, por sua vez, através dos seus axônios, vai ativar essas duas outras regiões do nosso cérebro, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. O adequado funcionamento, né, na intensidade correta, nos momentos adequados desse circuito, é fundamental para que a gente sinta prazer, para que a gente tenha motivação para as coisas da vida e para a regulação do nosso humor, do nosso afeto e da nossa saúde de uma maneira geral, tá? Esse circuito de recompensa aí, obviamente, eu falei para vocês, é feito por neurônios. Né? Então, são neurônios que projetam seus axônios e que vão fazer sinapses com os neurônios dessas outras duas regiões aqui. E a gente já estudou que quando um neurônio faz uma sinapse com outro, o tipo mais comum que é a sinapse química, ele libera um neurotransmissor. Tá? E o neurotransmissor liberado aqui no circuito do prazer é um neurotransmissor muito famoso, que é a dopamina. Então, muitas vezes, de fato, a dopamina é colocada, né, como substância ou neurotransmissor do prazer. Ainda que isso algumas vezes seja colocado de uma forma exagerada, como se fosse algo que a gente pudesse injetar no sangue e causar uma onda de prazer pelo corpo, não é dessa forma, tá? Mas, de fato, é a substância que vai ter o papel de neurotransmissor, de mediador químico, nas áreas do nosso cérebro responsáveis pela geração do estado de prazer, tá bom? Daí vocês já podem, né, fica fácil entender que vários medicamentos que alteram nosso estado de humor vão agir na transmissão, nas transmissões dopaminérgicas, né, como a gente chama, ou seja, nas sinapses que utilizam dopamina dessas regiões. E também que todas essas drogas, né, como por exemplo cocaína e tantas outras, né, que causam dependência, que viciam, sobretudo que viciam as pessoas, elas viciam justamente porque geram muito prazer nas pessoas e justamente por atuarem nessas regiões específicas aí. Tá? Então, assim, aqui a gente está resumindo, mas essa via aí do nosso sistema nervoso está relacionada a vários processos saudáveis, como motivação, prazer e tudo mais, mas também com vários aspectos patológicos, como transtornos de humor e vícios por drogas. Tá? É feita uma brevíssima, né, revisão sobre essa base neurobiológica da motivação, é oportuno fazer aqui uma pergunta. De onde é que vem a motivação? Ou colocando de uma melhor maneira, né? De onde é que vem o estímulo motivacional? De uma maneira simplificada, a gente pode dizer que pode ter duas origens. Né? Ou pode vir de dentro de nós, uma origem interna, ou pode vir de fora, uma origem externa. Né? Aqui a gente tem uma ilustração que mostra um pouco disso. Nós temos dois meninos brincando ali, jogando bola, mas tem uns balãozinhos aqui mostrando os pensamentos de cada um. Né? Parece que esse daqui, o que motiva ele a estar engajado aqui nessa atividade física ou nessa atividade esportiva
é o primeiro lugar. Ele quer o primeiro lugar, seja pelo troféu que ele vai ganhar, algum prêmio, o reconhecimento social, enfim, qualquer coisa que esteja relacionado ao reconhecimento e ao mérito do primeiro lugar. Ou seja, algo que vem de fora e que será ofertado a ele. Tá? Enquanto esse outro aqui está mostrando essa carinha de feliz, porque parece que o que o motiva a estar aqui é tão somente ser feliz e se divertir. Né? Internamente, né, algo interno dele, subjetivamente, ele consegue se sentir motivado e consegue achar legal, interessante jogar bola. Então ele está brincando por brincar. Ele está competindo por competir. E só isso já para ele, né, é suficiente, é motivação o suficiente para ele estar aí. Tá? Então essa situação aí, esse exemplo, né, mostra essas duas fontes motivacionais que a gente pode ter, né, que é uma motivação extrínseca e uma motivação intrínseca, ou seja, uma motivação que vem de fora, que é o exemplo que a gente deu ali do que joga porque quer ganhar o troféu de primeiro lugar, uma motivação que vem de dentro, ou seja, eu estou jogando bola porque eu acho isso por si só algo muito legal e prazeroso. Eu não preciso de nada mais. O jogar a bola em si já é a minha recompensa. Eu não preciso de nada mais, tá certo? Então vamos dar aqui alguns exemplos para deixar isso bem claro. Você perguntar assim: por que é que eu venho trabalhar? Por que é que eu agora estou, enquanto meu trabalho de professor, no contexto de ensino remoto, estou gravando aqui esse vídeo? O que me motiva a fazer isso? Tem duas possíveis explicações aí, né, que não são excludentes entre si. As duas podem muito bem e provavelmente coexistem, tá certo? Mas uma explicação é que eu trabalho porque eu quero receber meu salário no fim do mês. Eu preciso disso, eu me sinto recompensado por isso, eu gosto de receber meu salário, eu quero ter todos os meus direitos trabalhistas, previdenciários, eu quero meu 13º no final do ano, eu quero me aposentar quando chegar o tempo previsto em lei e assim por diante. Né? Então, nesse caso, o que me motiva é algo que vem de fora, tá certo? Como direito, ou desculpa, dinheiro e direitos trabalhistas e previdenciários. Por outro lado, porém não necessariamente de forma excludente, né? O que pode me motivar é que eu gosto disso. Tá? Então, eu gosto de estudar, sinto quase que uma necessidade de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Acho algo muito prazeroso conversar com os alunos, ministrar minhas aulas, participar das atividades em grupo na escola, gravar os meus vídeos aqui e assim por diante. Faço isso com muito gosto e prazer. Esse momento aqui, por si só, já é algo que me recompensa. Então aqui, essa motivação ela está vindo de dentro, é intrínseco. De onde é que está vindo toda essa gratificação? Vem de algum lugar de dentro de mim, tá certo? Então a gente tem aí essas duas fontes, né? Se a gente perguntar uma outra situação, né? Por que é que eu estudo? É porque tem o professor e tem o estudante. E o estudante, por que é que está assistindo os vídeos na aula remota? Por que é que frequenta um curso universitário? Enfim, por que é que estuda? Ele pode estudar porque, se ele estuda, ele consegue algo. Né? Esse algo é um emprego. Não, eu estudo porque para ter um emprego bom e ganhar dinheiro. É válido. Eu estudo porque para meus pais me darem parabéns, para o povo achar que eu sou sabido e inteligente. Né? Tudo isso são fontes motivacionais que vêm de fora. Ou então eu digo que eu estudo porque eu gosto. É porque eu quero aprender. Aprender para quê? Porque eu quero aprender. Me dá prazer, eu me sinto bem em adquirir cada vez mais conhecimento. Vejam que aqui a motivação ela vem do fim em si. É aprender por aprender, estudar por estudar. Certo? E nesse caso a gente tem então uma motivação intrínseca, uma motivação que vem de dentro. Então,
para deixar aqui de uma forma muito clara, a motivação extrínseca, né? O comportamento é motivado por recompensas externas, que podem ser as mais diversas, como dinheiro, fama, boas notas, né? No caso dos estudantes, elogios que o estudante recebe do pai ou do professor, da mãe, da tia, quando tem uma boa nota, reconhecimento social e assim por diante, certo? Ou a motivação intrínseca, quando o engajamento do comportamento ocorre porque aquilo é, de alguma maneira, pessoalmente gratificante. Certo? Você se sente bem em realizar aquilo e só isso já pode ser até o suficiente ou pode contribuir muito para você realizar aquele comportamento. Bom, já que estamos aqui em uma disciplina de psicologia e neurociência de aprendizagem, é importante colocar a seguinte pergunta: qual das duas formas de motivação é melhor para a aprendizagem? A intrínseca ou a extrínseca? O estudante, obviamente, precisa estudar. Por estudar, eu digo frequentar ou assistir às aulas, ler o livro, fazer as atividades, fazer as provas, realizar os trabalhos em grupos, estudar de novo, revisar e assim por diante, buscar mais conhecimento. Tudo isso é comportamento. E o comportamento tem que ter uma motivação que induz esse comportamento. Tá? Mas dessas duas formas, né, dessas fontes, intrínseca ou extrínseca, qual das duas é melhor para a aprendizagem? O que vocês acham? É a motivação que vem de fora ou a motivação intrínseca que vem de dentro? Então, o que a maioria dos estudos indicam é que a motivação intrínseca ela é a que mais favorece, o que melhor favorece a aprendizagem por parte dos estudantes. Tá? Então, quando de alguma forma os estudantes se sentem intrinsecamente motivados a estudar, ou quando de alguma forma a gente consegue gerar essa motivação intrínseca neles, né? Por mais que parta da gente, que ela tem um componente intrínseco. Os estudos mostram que melhor vai ser o sucesso escolar e o sucesso acadêmico deles e melhor o rendimento, efetivamente a aprendizagem. Sabendo disso, a gente se pergunta, e de onde é que pode vir a motivação intrínseca? Né? Os estudiosos da parte de motivação, principalmente do contexto escolar, no contexto de ensino-aprendizagem, eles colocam que são três processos que favorecem, que tendem a gerar nos estudantes motivação intrínseca para estudar e para aprender, que são a autodeterminação e a escolha pessoal, as chamadas experiências ótimas e os interesses de cada um. Vamos ver aqui cada uma dessas. Tá? Primeiro, o que é essa questão da autodeterminação e escolha pessoal? Isso tem a ver justamente com isso, com a escolha que cada um faz. Tá certo? O que os estudos mostram é que quando você está num determinado curso, numa determinada disciplina, estudando determinado assunto, por escolha sua, você vai ter uma maior motivação intrínseca para aquilo, o que faz todo sentido. Mas não é sempre, porque, apesar disso ser óbvio, isso precisa ser dito pelo seguinte: nem sempre, eu acho que vocês concordam comigo, o estudante está numa disciplina, num curso ou fazendo algo que é da sua escolha. Né? Muitas vezes ele está fazendo o curso que a sociedade quer, ou o curso que os pais quiseram, ou o curso que deu certo, ou está fazendo aquela disciplina porque é obrigatória, ou está fazendo aquele trabalho tão somente porque o professor mandou e a mãe obrigou, tá certo? Então, nesses casos, você não teve uma escolha. Nesses casos, é baixa a probabilidade de que você tenha motivação intrínseca para fazer aquilo. Você pode até ter motivação extrínseca, mas intrínseca não. Tá? Porque a motivação intrínseca aqui, então, viria quando o estudante está fazendo algo por vontade própria, ou seja, sem a necessidade ou a expectativa de receber algum tipo de recompensa ou contrapartida. Tá? Como é então que nós, educadores, podemos promover isso? Ora,
dando oportunidade mais de escolha para os estudantes, né? E isso tem muito a ver com a parte das políticas educacionais. Então, por exemplo, existe todo um movimento no sentido, falando aqui, por exemplo, de cursos de ensino superior, de que diminuir a quantidade de disciplinas obrigatórias e aumentar a quantidade de disciplinas optativas, complementares, de forma que o estudante tenha um maior componente, uma maior participação de escolha em qual disciplina ele vai cursar. Tá? Agora, é muito importante a gente fazer essa relação entre escolha com responsabilidade. Porque é o seguinte, quem escolhe tem que carregar junto consigo a responsabilidade. Tá? Então, porque é tipo uma coisa assim, você diz, então vamos deixar os estudantes escolherem se fazem, se não fazem prova, se não disciplina. Tem que linkar a escolha com a responsabilidade. Né? Ok, você não vai fazer essa atividade, mas então se você não vai fazer ela, você não vai ter esse aprendizado. E como é que você resolve isso daí? Qual é a alternativa que você tem? Então não são assim, não é a questão do direito à escolha não é propriamente eu faço qualquer coisa da minha vida sem nenhuma responsabilidade. Significa que com responsabilidade, de uma maneira prudente e justificada, eu possa escolher tomar um caminho ou outro, né, nos objetivos que eu quero para a minha vida e para o meu sucesso escolar e acadêmico. Né? Então, uma sugestão, por exemplo, também de estratégia para isso daí, né, é que os estudantes possam estabelecer metas, eles possam avaliar as próprias metas e que se possa discutir com eles, né, quais as atividades a serem feitas. Né? Mas, de toda forma, a autodeterminação é um aspecto muito importante que nós devemos, né, e eu realmente acho, valorizar mais no contexto escolar e universitário. A segunda fonte de motivação intrínseca para favorecer a aprendizagem, é isso que a gente chama, né? É um termo em inglês, a gente traduz para o português como experiências ótimas. Né? O que é a experiência ótima? É quando você faz algo e você se sente muito bem, né? Você se sente realizado com aquilo, tá certo? Então você tem uma experiência ótima quando você faz algo e você consegue e você vê, por exemplo, que deu o seu melhor, ainda que aquilo não tenha ficado perfeito, que você viu que você se superou um pouco, que você fez melhor do que havia feito antes. Enfim, você fez algo e subjetivamente avaliou que aquilo ficou legal. Né? Então você teve uma experiência ótima, e isso se faz acompanhar de um estado de gratificação e felicidade, que é uma fonte de motivação intrínseca para você continuar no seu estudo e assim por diante. Né? O que se percebe é que essa experiência ótima, né, ela ocorre quando a pessoa ela se sente um mestre, um expert em alguma coisa. Né? A pessoa fez, viu que ficou bem feito, então ela se sente muito gratificada. A questão é que para promover essas experiências ótimas com os nossos estudantes, a gente tem que ter cuidado com o nível de dificuldade da atividade, porque ela não pode ser nem tão fácil, nem tão difícil. Porque qual é o problema aqui, gente? Se a atividade ela for muito fácil ou for muito difícil. Vamos olhar aqui esse quadro, tá? Uma atividade, ela pode ter diferentes níveis de dificuldade. Ela pode ter pouca dificuldade, é algo facinho de fazer, ou pode ter muita dificuldade, é algo que vai dar um trabalhão danado. Assim como também tem a questão do nível de habilidade, que é o grau de conhecimento, o grau de expertise que você tem que ter para fazer aquilo. Essa atividade pode exigir pouca habilidade, né? Isso aqui qualquer um faz. Não precisava nem ter estudado. Meu sobrinho de 4 anos de idade faria. Ou então exige, no outro extremo, muita habilidade. Né? Nem os maiores cientistas técnicos da NASA conseguiriam fazer. Então, o que é que acontece? Se a gente pega uma atividade e ela envolve pouca dificuldade e exige pouca habilidade, geralmente os estudantes vão reagir àquilo com apatia.
É a mesma coisa se chegasse para vocês, pessoal, a atividade que eu estou deixando aí para vocês no fim de semana. Escreva o alfabeto em letras minúsculas e maiúsculas de A a Z e os números de 1 a 10. Sei lá, qualquer coisa boba. A apatia é o que eu veria de vocês, tá? Se eu coloco uma atividade que tem pouca dificuldade, ela não é nem tão trabalhosa de ser feita, mas ela exige muita habilidade, exige muito conhecimento prévio e expertise, isso pode gerar tédio, certo? Que é uma coisa que a gente vê muito no contexto escolar. Por outro lado, se a gente vê um trabalho que ela até que exige pouca habilidade, ou seja, é uma coisa que você até sabe fazer, mas é muito difícil, dá muito trabalho, isso pode gerar ansiedade. Então, onde é que a gente tenta se colocar, né? Fazer uma atividade que tenha um bom grau, eu estou colocando aqui como muito, mas é um muito sem ser excessivo, tá? Um muito moderado, um grau razoável de dificuldade com um grau razoável de habilidade, porque aí você vai ter engajamento. Né? Cuidado para não botar também dificuldade demais, porque senão também vai gerar ansiedade, preocupação e assim por diante. Tá? Então a gente tem que dosar esses aspectos, o da habilidade e principalmente a questão da dificuldade, para nem ser fácil demais, nem ser difícil demais. Se é fácil demais, os alunos não vão dar nem a mínima para isso. Se é difícil demais, vai ser uma preocupação, um nervosismo, uma ansiedade e uma reclamação, como a gente sabe, geral, tá certo? E por fim, o terceiro aspecto, né, a terceira fonte de motivação intrínseca como meio de promover a aprendizagem é promover o interesse, o que genuinamente a gente chama do interesse dos alunos por um determinado assunto, por uma determinada matéria ou por um determinado atividade ou procedimento. Tá? Existe uma diferença entre o interesse individual e o interesse situacional. Né? As pessoas elas têm seus interesses particulares, né? Os estudantes ali têm cada um seu interesse individual e promover o interesse individual é algo que exige um acompanhamento com aquele estudante, né? De forma a você conseguir que aquela pessoa na sua vida passe a realmente se interessar por algo. E tem uma outra coisa que é um pouco mais fácil, que é um interesse situacional, que é um interesse naquele contexto, naquele momento. É você querer, por exemplo, que uma turma, naquela manhã de aula, se interesse por realizar uma determinada atividade. É um interesse situacional. Tá? O que se observa hoje é que nós temos algumas ferramentas, alguns meios, né, que podem promover interesses, principalmente interesses situacionais, né? Ou seja, num determinado contexto, num determinado momento, como por exemplo o uso de diversas tecnologias e o uso de jogos educacionais. Tá? Gente, eu coloquei aí para vocês, né, de uma forma muito clara, e é verdade, que a maioria dos estudos dizem que a motivação intrínseca é a melhor fonte de motivação para promover a aprendizagem. Tá? Mas e a motivação extrínseca? Né? Significa que ela é de todo irrelevante? Não. Né? A motivação extrínseca ela também tem o seu valor. Principalmente se usado da maneira certa, porque se for usado da maneira errada, ela pode inclusive piorar a situação, tá certo? Ela pode piorar o rendimento dos estudantes, tá? Então por isso que eu deixo esse alerta bem claro aqui, né? Que os incentivos, né? Porque quando a gente fala de motivação extrínseca, lembrando, você espera obter algo de fora. Você espera que algum tipo de recompensa, ou então se livrar de algum tipo de punição. Né? Eu vou estudar, porque se eu tiro uma nota boa, eu recebo um elogio. E se eu tiro uma nota ruim, minha mãe vai querer me bater. Tá certo? Então isso aí é motivação extrínseca. Né? Então esses incentivos eles podem ser favoráveis ou prejudiciais, dependendo da forma como eles vão ser usados. Então a gente pode usar o professor, enfim, quem quer que seja que queira promover motivação extrínseca junto aos estudantes, pode utilizar essa lógica de incentivos e de recompensas, mas tem que ter muito cuidado, porque pode ajudar, mas também pode atrapalhar.
Então, em matéria de evidências, o que é que os estudos sobre o papel da motivação extrínseca na aprendizagem mostram? Eles mostram que as recompensas. Ops, desregulei um pouquinho a tela aqui. Eles mostram que as recompensas elas são especialmente úteis em situações que são desafiadoras, tá certo? Em situações muito simples, não, mas se tem uma situação que você tem um desafio maior a ser alcançado, mais interessante é você colocar algum tipo de recompensa. Tá? A gente também tem que ter muito cuidado com a própria interesse prévio que os estudantes já têm. Tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Você imagine que você tem uma turma de estudantes, e essa turma ela já é, inclusive, muito interessada por desenho, certo? E você promete uma recompensa, no caso aqui, as caixinhas aqui de chocolate bis, né? Você promete a metade da turma e quem desenha mais vai obter ali uma caixinha de chocolate, certo? Você promete isso a metade da turma. Para outra turma você não promete nada. Ou seja, para uma parte da turma você prometeu uma recompensa e para outra você não falou nada. Qual dos dois grupos vocês acham que vai passar mais tempo desenhando? Né? O que os estudos observaram é que quem passou mais tempo desenhando, ou seja, quem se engajou mais, foi quem não recebeu a recompensa. Foi aquele grupo a que não foi prometido recompensa. Ingenuamente, a princípio, alguém poderia pensar que aquele grupo que recebeu a recompensa, né, seria aquele que ficaria mais tempo desenhando. Mas na realidade, você sabe o que é que acontece? Justamente pelo fato de estar ansioso, né, de estar querendo receber logo a recompensa, ele vai querer logo terminar aqueles desenhos, aquela atividade dele, e entregar para receber logo o seu chocolate. E é muito importante destacar ali que já era uma turma que já gostava de desenhar. E você vem e oferece um chocolate, tá certo? Então tem que ter cuidado com essas formas de recompensa, tá? Porque ao invés de elas fazerem os estudantes se engajarem mais nos seus estudos, nas suas atividades, isso pode funcionar como se fosse uma espécie de distrator. Eles vão tentar fazer aquilo da forma mais simples e rápida possível para poder logo receber a sua recompensa. E no caso ali era a caixinha de chocolate, né? Uma vez eu também estava lendo um estudo que foi ofertado uma escola, né, foi ofertado um prêmio para os estudantes que passassem a ler um determinado número mínimo de livros por ano. Né? Então, tinha estudantes que lia 2 livros por ano, tinha estudante que lia 3 livros por ano, tá? E eles disseram, não, nossos estudantes eles precisam ler mais, né? Ah, então vamos dar um prêmio aí, né? Vamos fazer uma homenagem, dar um certificado, não sei o quê, aos estudantes, aos leitores, os melhores leitores, aqueles que vão ler pelo menos 5 livros no campus. Resultado: muita gente sim, né? Uma enorme quantidade de estudantes passou que lia um livro, 2 livros, ou mesmo não lia nenhum livro, passou a ler os 5 livros. Mas quando foram olhar, viram o seguinte, que os estudantes estavam lendo livros menores, né? E eles pegavam o livro da biblioteca e no instante devolviam. Então o que, que eles queriam aquele gente? Eles, supondo que eles estavam lendo, a gente nem sabe, mas supondo que eles estavam lendo aquilo da maneira mais rápida, sem prestar atenção, estavam escolhendo os menores livros, que de uma maneira geral têm menor conteúdo, tá certo? Então isso é bom para a aprendizagem, para o desenvolvimento desses estudantes? Lógico que não, né? Ainda que de um ponto de vista superficial, alguém pode achar que isso é algo vantajoso, tá? Então tem que se ter cuidado com as recompensas, porque elas podem desviar um pouco a gente dos comportamentos, das ações que realmente são importantes. O que a gente quer é aprender, é adquirir conhecimento e não só pegar livro, fingir o que leu e entregou, tá certo? Então, quando é que as recompensas são úteis? Né? A gente tem 2 cenários possíveis aqui. Né? É quando a gente recebe um incentivo
para o engajamento na tarefa, ou seja, você faz aquilo e recebe uma recompensa, né? Ok, você pega um livro, lê e eu lhe dou um chocolate. Você faz uma atividade, me devolve e ganha uma nota boa. Ou nessa segunda situação, quando o incentivo é relacionado à competência. Aí a competência é outra coisa, né? Porque o engajamento seria pegar o livro, ler ou supostamente ler e devolver. E o que seria a competência? Seria adquirir e demonstrar conhecimento relacionado a esse livro, certo? Aí é outra coisa. Eu, por exemplo, eu fazer com que os alunos leiam e dizer que no final do ano vou dar um prêmio a quem, por exemplo, produzir um melhor texto sobre os livros que leu. Então aqui eu tenho um incentivo que é relacionado à competência, né? Então são duas situações. Quando é que a recompensa vai ser legal? Óbvio, nessa segunda situação aqui. Tá? Então, quando a gente for utilizar recompensas, e veja, as recompensas são muito utilizadas no contexto escolar acadêmico, né? Existem competições, as notas são utilizadas como recompensas, às vezes existem premiações, no dia da colação de grau, no caso do ensino superior, por vezes existe um certificado ou uma medalha para aquele que teve a melhor nota. Se for o caso de usar essas recompensas, esses incentivos, tentar atrelá-los à competência e não apenas à realização de um ou outro comportamento, tá bom? Já finalizando, gente, alguns alertas, né? A gente precisa ter cuidado com os feedbacks negativos. Primeira coisa, o feedback negativo deve existir? Sim, ele é importante, né? É muito importante a crítica, é muito importante que os erros sejam corrigidos. Então, se o aluno fez, por exemplo, uma redação e tem erros de escrita, erros de gramática, erros de estilo de redação, isso tudo os erros devem ser apontados, tá certo? Do contrário, o estudante continuaria persistindo no erro, né? Então, o feedback negativo deve ser oferecido e deve ser provido, sim, mas com cautela, né, para que essa crítica ela não seja exagerada e ela não seja feita de forma que o estudante ache que ele é incompetente ou que ele é capaz, né? Eu acho que muitos de nós, seja enquanto professores ou como estudantes, infelizmente, eu acho que já viu um pouco isso acontecer, né? O professor que vai dar um feedback, um feedback mais negativo, vai fazer uma crítica, uma correção para com seu estudante ou para com seu colega, enfim, e faz isso de uma forma que desvaloriza a pessoa. A gente não critica a pessoa, a gente critica aquilo em particular. Esta redação, este trabalho, isso ou aquilo. A pessoa não, a pessoa a gente tem que incentivar e motivar, que ela é capaz, que ela pode melhorar sempre, tá? Então, feedback negativo deve existir, né? Não achar que não vou dar feedback negativo para não desmotivar. Não, ele deve sim existir, mas ele deve ser feito com moderação, da forma correta e com prudência, tá? Gente, motivação no contexto escolar tem sido um grande, grande desafio, né? Isso é o que os estudos mostram, isso é o que eu, enquanto professor, estudante, também concordo bastante. Às vezes a gente tem muito problema no contexto de sala de aula, que o maior problema, às vezes, com relação aos estudantes, é a falta de motivação, né? Às vezes até tem uma infraestrutura, às vezes os estudantes são bem comportados, né? Eu já tive turmas, isso acontece muito no ensino superior, né? Que a turma é bem comportada, a turma não faz barulho, ninguém falta com respeito a ninguém, nada disso, mas também é todo mundo ali calado, ninguém fala nada, ninguém diz nada de bom nem de ruim, é a apatia reinando. Ou seja, total falta de motivação. Então, a motivação ela tem sido um grande problema no contexto escolar universitário. Nós temos sim vários estudos, várias sugestões de meios pelos quais nós podemos promover a motivação dos estudantes, algumas das quais a gente acabou de ver aqui nesta aula, tá? Muito mais está por ser estudado e por ser pesquisado, né? Dado que o assunto é obviamente da maior relevância, tá? Para finalizar, eu trago aqui esse estudo para vocês,
e verificou como é que os níveis de motivação intrínseca e extrínseca mudam ao longo da vida, ao longo dos anos escolares, né? Quando foi feito esse estudo com os estudantes. Tá? O que se observou é o seguinte: no começo, né, aqui a gente tem um nível de motivação no eixo vertical. Essa linha média, linha vermelha, a média a motivação intrínseca, essa linha roxa, a média a motivação extrínseca, ao longo das séries escolares. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. O que é que se observa, gente? E no começo, o estudante ele tem muita motivação intrínseca e a motivação intrínseca dele vai caindo ao longo dos anos. Enquanto que a motivação extrínseca, no começo ela é baixa e ela vai aumentando ao longo dos anos. Aí aqui vamos lembrar, a motivação intrínseca é aquela que é o estudar porque eu gosto, aprender por aprender. E ela é a mais importante, é a que melhor promove a aprendizagem. Então é triste a gente verificar, né, que a gente saber que estudos têm observado que a motivação intrínseca dos estudantes vai diminuindo. Né? Existe uma outra motivação que vai subindo, que é a motivação extrínseca, que é aquela motivação de eu estudo porque eu quero me formar e ter um bom emprego e ter dinheiro e tal. Só que a bem da realidade, diante das evidências científicas, a motivação extrínseca ela não é tão boa e por vezes pode até atrapalhar, como a gente viu, o desempenho escolar, o rendimento acadêmico. Tá? Então isso daí é um problema escolar que a gente tem que discutir, estudar mais, pesquisar e entender. Por que é que a motivação intrínseca, que no começo é alta, ela vai diminuindo? O que é que muda? É por conta de algo natural da idade? É a escola, né? Porque uma suspeita que tem é que a escola ela cria todo um meio que favorece essa lógica da motivação extrínseca. É cada vez mais, principalmente quando vai chegando no ensino médio, que tem Enem, vestibular, não sei o quê, cada vez mais você é cobrado por resultados, por primeiro lugar, por passar em concurso, por isso e aquilo. E ainda que isso sejam objetivos louváveis, a nossa motivação depender disso é algo fraco e algo insuficiente para promover a aprendizagem, tá certo? Então esse é um assunto que a gente ainda tem que discutir, pesquisar, né, bastante para ter uma solução melhor, tá? De forma, gente, que a gente finaliza dessa maneira, né, que a emoção e a motivação, eles são processos biológicos naturais do nosso corpo, muito importantes, né? E fundamentais para a aprendizagem, né? Principalmente quando acontecem, quando são expressos da maneira correta. A gente tem que se dedicar muito mais a estudar, nós, professores, educadores, a estudarmos sobre a emoção, sobre os transtornos emocionais, né? Coisa que a gente falou super por cima aqui, né, sobre como isso afeta na aprendizagem, ou inversamente, como é que o mundo escolar está afetando a nossa saúde mental, a questão da motivação. Então, são assuntos que nós, professores, temos que cada vez mais estudar e debater, tá bom? Mas hoje a gente fica por aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Espero que estejam todos bem e motivados para continuar no curso. Tchau.